Boa tarde, gente. Vamos voltando. Boa tarde quem assiste a gente em casa. Vamos agora para a segunda parte, né? Falar sobre o nosso comportamento. A gente parou nessa telinha na aula passada, falando dos emocionais. A gente vai dar continuidade aqui aos grupos que fazem parte do campo emocional, né? Aí vamos para o segundo grupinho ali, que é o continuador, né? Também é fofinho. Tudo que está ali em vermelhinho é fofo, né? Sem puxar sardinha, né? Mas continuador emocional, qual é o conceito deles? Que são pessoas empáticas, mas muito desconfiadas, né? Elas mantêm as tradições e dão continuidade. Então, essa carinha de desconfiado que eles têm, não necessariamente eles vão fazer essa expressão. Alguns vão fazer. A gente vai perceber muito essa expressão de desconfiado. Outros vão, como esses aqui que estão no filtro emocional, eles vão ter essa desconfiança, mas vão interagir com a gente. E a gente vai achar que a gente faz parte da amizade deles, mas na verdade eles estão assim, só ali monitorando o nosso comportamento, né? Qual é a composição deles ali? Eles têm como emocional em condicionamento, apoio ativo e o contato reduzido lá com o racional. É bom a gente sempre lembrar desses filtros, né? Até porque são os filtros que vão dizer quais são os nossos mecanismos cognitivos, que é o que é mais importante da gente entender, embora que quando a gente abre e fala sobre os grupos de comportamento, também é muito interessante. Mas o que a gente sempre tem que ter em mente ali são os condicionamentos, né? Então, o que esse emocional traz ali para o continuador emocional, né? Ele junta e guarda as coisas que geralmente outros grupos não fariam. Então, são aquelas pessoas que guardam muitas coisas, tem muitas coisas guardadas, né? Eu tenho um amigo que ele faz parte desse grupo e ele falava assim, não, mas eu não guardo muita coisa. Mas ele não guarda muita coisa, talvez física, mas aqui no coração, aqui na memória. Ele não tem, ele trabalha remotamente, então ele tem nuvem, arquivo HD de tudo que você imagina, né? Então às vezes a gente fala assim, eu não guardo muita coisa, mas não guarda fisicamente. Mas se for olhar, guarda de outras maneiras, né? Tornam-se paternalistas e totalmente voltados para a família ou para o grupo que fazem parte. Então são pessoas que precisam estar reunidas em grupo, precisam estar reunidas em clãs, que é o que a gente chama ali, né? E o que traz o ativo, né? Tem a função de exteriorizar o núcleo ativo, tornando essas pessoas desse grupo mais prestativas e assistencialistas, porém preocupadas além do limite. Mas aí a gente tem que colocar aqui, elas são prestativas sim, elas são assistencialistas sim, fazem tudo isso, mas principalmente para dentro do grupo que eles têm de preferência, tá? O que não quer dizer que não vá prestar solidariedade para outras pessoas, né? A gente não pode, de repente, ao extremo de achar que não vai ajudar sim, mas o campo, o filtro preferencial vai sempre ser aquelas pessoas que faz parte do grupo dele, né? Mas são pessoas preocupadas além do limite. Por que além do limite? Porque estão sempre em busca de alguma coisa de risco. Lembra lá que a gente falou lá do continuador ativo? Que ele está sempre atrás de coisa que ofereça risco. Esses daqui também. Vai expressar de uma maneira diferente. Mas a busca dele é segurança. Tanto um quanto o outro, a busca é segurança. A forma com que se expressam é que são diferentes. Mas por isso que são preocupados além do limite. Porque se preocupa. Eu já ouvi muitas vezes... Os nossos Zé Araújo aqui dá de exemplo, que são aquelas pessoas que têm alarme, trava o alarme do carro e vai lá na porta ver se está fechada, né? Ou se de repente fecha toda a casa, está lá deitado, de repente, não, mas será que eu fechei? Volta lá e vai olhar tudo de novo, se está fechado, se está... A busca deles é a segurança, essa preocupação além do limite é segurança. E o racional? O que impacta o racional no continuador ativo aqui? O racional, com pouco contato desse núcleo, dificulta um pouco a busca pelo conhecimento. Então, lembra daquelas pessoas questionadoras que o Marcelo deu exemplo aqui? Exatamente igual a gente viu lá do ativo. Aqui, a manifestação é de outra maneira, mas o caminho é o mesmo, né? Pessoas e situações, por torná-los questionadores, desconfiados e cismados em excesso, né? A carinha de cisma que eles têm ali. Essa carinha que eles vão ter e sempre. Isso vão ser... Aqui, quando a gente está falando, a gente não está falando só de adultos. Nós estamos falando de crianças também. Embora a gente, às vezes, tenha um pouco de dificuldade de perceber esse comportamento nas crianças, porque aqui a gente pode dizer, né, que na casa espírita a gente pode falar
quando a gente ainda é criança, a gente traz muito do nosso comportamento do passado. Então, até que ponto o comportamento da criança é o do presente ou do passado? Mas uma criança, quando ela faz parte de um grupo, ela é desde pequeno. Ainda fica naquela dualidade do homem velho com o homem novo querendo brigar. Mas ainda esse comportamento é desde que eu sou criança. Tá? Então vamos lá. Continuador emocional. Precisam ser aceitos no grupo ou com aqueles que eles querem amizade no trabalho. Ou amizade ou no trabalho. Chegando a se despersonalizar para serem aceitos. Né? Muitas vezes a gente já ouviu vários... durante essas várias... etapas aqui dos vários anos do nosso projeto de Identidade Eterna, as formas com que foram explicados sobre continuador, né? Que o continuador emocional, como é que ele se despersonaliza? Ele deixa de ser quem é? Ele dá um passo para trás para ver como é que o grupo que ele quer fazer parte se comporta. Isso pode ser na empresa, isso pode ser na família, pode ser em qualquer canto. Ele dá um passo para trás e vê como é que o povo se comporta. Ele vai meio que se comportar daquele jeito até ser aceito. Quando ele é aceito e fecha o contrato, aí é do meu jeito. Aí é como eu acho que tem que ser. Né? Então essa despersonalização é por pouco tempo, é só até eu entrar no grupo. Porque depois aí não, depois eu volto a ser quem eu sempre fui. Né? Buscam dar continuidade nas coisas, ambientes e pessoas que já conquistaram a sua confiança. Muito da nossa história da humanidade se devem aos continuadores. A gente não vai dizer que todo continuador é historiador, ou arqueólogo, ou pesquisador, mas não tem um quê? Não fica mais fácil se eu tenho essa linha de continuidade, eu exercer essa profissão? Não é difícil para mim, é muito mais fácil. Então, desde a antiguidade, a gente já viu os homens da caverna desenhando como é que funcionava o negócio. Eram todos os homens? Talvez não. Né? Agrupadores e conciliadores do grupo ou da família são leais e gostam de se sentir indispensáveis e participantes dentro do grupo. Né? Todo emocional ele gosta de ser requisitado, todo emocional gosta de ser pertencente a um grupo ou alguma coisa. Esse daqui precisa mais ainda. Né? Criam grupos com muita emoção e devotamento. Aí, como eu disse lá do outro continuador, nós aqui na nossa região é uma região muito continuadora. Né? Então todos que fazem parte acabam sendo impactados de uma maneira mais ampla. Mas pensa assim, um continuador ele precisa de vários grupos. Então vão se criar vários grupos. Então é aquele grupo do Caça-Tiro, grupo do Fusca, grupo de um monte de coisa. Então ele vai sempre participar desse tipo de grupo. Extremamente desconfiados, estão sempre em busca da verdadeira intenção das pessoas. Então, está sempre por trás daquilo que a gente está falando. Embora ele às vezes está lá concordando, mas por dentro ele está com aquela carinha assim. Né? Então está sempre em busca da verdadeira intenção. Será que o que você está falando é exatamente o que você está falando ou você está querendo falar outra coisa e está falando isso? Olha que confuso, né? Para a gente parece confuso, mas para ele é uma matemática muito básica, né, que eles fazem ali. Cautelosos, excessivos, examinam e reexaminam tudo e ficam desconfiados do improvável. Como eu disse, são aquelas pessoas que as seguradoras faturam bastante com eles, né, porque fazem seguro de tudo, ou são pessoas muito seguras. Vamos dizer que hoje em dia a gente quase não arquiva documento, né? Você paga uma conta, às vezes a gente nem recebe a conta, né, física, né? Você recebe lá no e-mail, recebe coisa. Mas, vamos dizer, pensa que para um... Pode ser que sim, ele não necessite do negócio físico. Mas lembra lá do meu amigo que eu falei, que guarda tudo em pastinha de HD, não sei o quê? Né? Esse meu amigo, durante muitos anos, a gente trabalhou muito tempo junto, né? E realmente, ele guardava tudo. A gente fazia custos na época da empresa. Né? Então pensa, você fazer custos já é uma coisa muito complicada. Até porque a imagem que ele quer passar é de segurança, lembra? Então ele já dizia pra gente, a gente não pode falhar. Como assim? Eu ficava pensando, como assim a gente não pode falhar? Né? Até máquina falha, né? E para ele, assim, lembra lá que eu falei que eles fazem às vezes a mesma pergunta de maneira diferente, em situações diferentes, em ordens diferentes? A gente era amigo, a gente trabalhava junto, e ele me testava. E no começo eu ficava muito incomodada com isso. Mas aí eu fiquei pensando, cara, mas eu sei, ele é desse grupo, ele vai sempre fazer isso. Então eu achava às vezes até graça do jeito que ele falava. Porque às vezes se a gente
nos nossos cálculos lá. E a gente checava, né? Eu fazia, ele fazia, a gente checava antes de passar para a diretoria. Né? Porque em cima daquilo que a gente fazia, é o que a empresa ia calcular de custo da matéria-prima que era vendida. Então a gente sabia que tinha uma responsabilidade muito grande. Mas se desse uma diferença de 0,000, ele desconfiava do meu e do dele também. Então a gente tinha que refazer tudo muitas vezes. Então um período de custo para mim era um período de sabatina. Mas graças a ele eu aprendi muito da profissão. Eu falo sempre para ele, cara, graças a você eu sei muito de custo por causa dele. Porque ele me fazia, sabe, desconfiar do improvável. Aí, então assim, se a gente leva para aquele lado ruim da coisa, você vai, meu Deus, que cara chato, arquiva tudo, reage tudo, sabe, tem de tudo. Mas se você leva para o outro lado, você aprende muito com essas situações, né? Então com todo mundo a gente aprende muito. Então a gente tem que pegar as melhores coisas de cada pessoa e aprender com elas, né? Imitam os que consideram um modelo a seguir e são preocupados com a própria imagem, como eu disse ali, né? São muito preocupados com a imagem, principalmente com a imagem de segurança. O que eu falo é seguro, o que eu faço é seguro, principalmente isso. E esse modelo a seguir é sempre aquele modelo de pessoa de segurança. Né? Às vezes a gente tem um modelo de um ídolo, aí você vai ver o ídolo tem a vida que é virado no alho, né? Ele não vai, imagina, vai ver um negócio desse, é uma coisa segura. Né? Podem carregar muita culpa e criar fobias, pânicos e fantasmas. Isso aqui eu já vi aqui na nossa casa. Né? E às vezes fica mais fácil quando a gente vê o negócio acontecer para entender como é que funciona isso. A gente acha que estava dando um SOS, se eu não me engano foi a Kátia que estava dando um SOS aqui, ou a Bia, foi uma das duas, estava dando um SOS e era uma turma muito grande. E entrou uma pessoa que ela não conhecia ninguém, acho que era a primeira vez dela, e ela sentou bem no meio, porque já estava todo mundo conversando. Né? De repente, acho que foi a Kátia. A Kátia começou a falar desse grupo. E a mulher começou a ficar, sabe? Ela se encontrou, mas como que a Kátia sabia dela? Ela não conhecia nada dela. Como que a Kátia sabia dela, de detalhes dela? Né? Porque se você dá as características das pessoas, mais ou menos ela se encontra dentro da vida dela. A mulher começou a ficar de um jeito, num pânico, numa fobia, que depois a gente foi conversar com ela, sabe? Então, quando eles não têm domínio da situação, pode entrar em pânico. E eu vi isso acontecer, tá, gente? Eu nunca tinha visto um negócio desse. A mulher realmente ela não conhecia gente, ela não conhecia ninguém, ela veio indicada por outra pessoa. E quando ela começou a falar aqui, ela, sabe, a maior parte de nós fica deslumbrado com isso, né? Me achei, não sei o quê. E ela ficou, meu Deus, como que alguém tem o domínio da minha vida? Acho que foi isso que passou na cabeça dela. Como que alguém que eu não conheço, pessoas que eu não conheço, estão falando da minha vida e eu até então não tinha percebido isso, né? Pânicos e fantasmas, e quando a gente coloca em fantasmas, é sempre do lado negativo da coisa, né? O que vai acontecer de ruim. Eu tenho uma conhecida que a mãe dela faz parte desse grupo, e ela sempre quer saber quem são as amigas, sempre quer saber com quem a menina está saindo, não porque a moça não tem um bom comportamento, porque ela já tem um histórico de comportamento meio difícil. E por ter um histórico de comportamento difícil, a mãe está sempre querendo saber que, claro, qualquer mãe faria isso, mas essa aqui com muito mais ser mais incisiva, né? E quer sempre saber com quem ela vai. E a menina já é uma adulta, com quem ela vai. Sempre dá jeito da gente ir na casa, sabe? Sempre até que ela percebeu que a gente a gente não vai dizer que a gente é 100%, né? Mas que a gente está tentando trilhar o caminho melhor, meu Deus, era uma sabatinada, tipo assim, eu já ouvi algumas vezes aqui um expositor falar que, certa vez, uma criança foi na casa do amiguinho, porque eles iam pegar uma blusa, acho que era pegar um casaco na casa de um amiguinho, e quando a menina tinha 7, 8 anos, quando voltou, a criança estava espantada, porque a avó estava perguntando quem era ela, com quem ela saía, quem era a mãe, quem era o pai, quanto o pai ganhava, onde é que eles moravam. Então a criança estava meio espantada. E a menininha só entrou para pegar a blusinha e voltar. Para vocês verem o nível de coisa que eles têm, que eles estão sempre, como eu disse, eles estão sempre achando que o improvável vai acontecer, aquilo que a gente não imagina que vai acontecer. Né? Então vamos lá, olha assim. Né? Quando eu tento ser mais confiante com as pessoas e me soltar na vida, é assim que o continuador vai, né? Não vai que nem gato quando vai, não se solta, não. A maioria tem gente que se joga em novidade, tem gente que se joga em coisa é novo, vamos lá. Aqui não,
Só se for seguro, só se for comprovadamente seguro. E não é seguro porque você está falando, e não é seguro porque o mundo está falando, é seguro depois que eu comprovar que é seguro. Tá? E o que tem e sentem mais que os outros genia, ali, o continuador emocional. Porque às vezes tem muitas parecências, né? Porque vocês podem estar falando assim, mas eu também tenho isso aí. Será que eu sou um continuador? Não. Olha que o que eles têm e sentem mais que os outros. Buscam constantemente por segurança. Mas às vezes podem omitir os fatos conflitantes. Mas lembra que eu falei para vocês? Eles omitem dos outros, mas eles sabem exatamente o que está acontecendo. Então, se de repente você é amigo, parceiro, né, de um continuador e de repente está fazendo alguma coisa que não é tão legal, ele vai te defender perante os outros, porque você faz parte do grupo dele, mas ele vai te chamar no canto e dizer, olha, não gostei disso. Não faça mais isso. Eles são muito... Não faça mais isso. Né? Mas para os outros, eles vão passar pano quente. Tem apego demasiado a objetos e pessoas da família ou do grupo que façam parte. Né? Então, são aquelas pessoas que têm móveis, têm roupas. Às vezes, eles nem usam as roupas que eles têm tudo ali. Né? É aquela pessoa que tem aquela cristaleira, que hoje em dia quase a gente não tem mais, não existe mais isso. Né? Aquele móvel com um monte de cristal, com um monte de copo, com um monte de coisa. Mas são aquelas pessoas que têm aquelas casas ainda que não se mexe no estilo da casa. Dá para ver bem quem são os continuadores da rua, não dá? Todas as ruas mudaram, todas as casas da rua mudaram, né? Estou falando aqui da nossa região. Todas as ruas da casa já mudaram. Era muito comum no nosso passado aqui da região, casas mistas, né? Metade madeira, metade material. A maior parte das casas já mudaram, mas sempre tem aquela que continua igual, com aquela pinturinha azul bem clarinho, né? Quanto mais bem azul bem clarinho, aí ainda existem bastantes, né? Pessoas que são assim. E esse apego, gente, pode ser tão forte que eles podem entrar em desequilíbrio se alguma coisa é mudada de lugar. Ou se eles perdem alguma coisa. Né? Tem naquele programa dos acumuladores, né? Porque esses aqui, como eu falei, eles gostam de guardar. Porque se alguém precisar, eu tenho. Tem aquele programa dos acumuladores, quando a gente não vai generalizar e dizer que todo mundo ali é continuador. Mas há uma grande propensão deles entrarem em desequilíbrio e acumular coisas a ponto de virarem acumuladores. E quando você vai pesquisar a história dessas pessoas que acumularam as coisas, normalmente eles passaram por alguma questão emocional muito séria, alguma perda muito séria. E aí se apegam a coisas que viram um tumulto, né? E aí lembra que eu falei para vocês também da questão da história da humanidade? Acho que foi ontem. Foi essa semana. Eu estava olhando um canal e eu achei muito interessante a história de uma árvore. Parece meio loucura, né? Mas é uma árvore que a semente dela ficou guardada há mais de 2000 anos. Olha isso, olha a história. Era um grupo de arqueólogos e um grupo de pesquisadores. E eles estavam catalogando sementes bem antigas. Né? E existiam lá umas sementes de tâmaras. Esse canal ele é muito voltado para a área mais do islamismo, aquelas coisas todas assim, mas eu achei muito interessante a forma com que foi apresentada ali a história. Eles eram um grupo de pesquisadores e arqueólogos e eles estavam escavando o deserto e acharam várias sementes de várias árvores muito antigas. Então, há mais de 2000 anos que estavam na Palestina e Israel. E aí eles guardaram essas sementes durante 40 anos. Ninguém sabia muito bem o que fazer. Catalogaram lá bonitinho e guardaram essas sementes por mais de 40 anos. Aí entrou uma pesquisadora que ela falou assim, e se a gente, de repente, não tenta fazer essas sementes voltarem? Aí todo mundo, não, mas não pode. Ficou mais de 2000 anos, não tem condição da semente germinar. Mas eles já tinham ouvido falar de outros pesquisadores que conseguiram que sementes de lótus muito antigas germinassem. Se não tem nada a perder, ou vai ficar lá catalogado, então vai germinar. Se não germinar, a gente tira da terra e bota lá de volta, né? Resumindo a história, eles queriam fazer porque olha só, eles queriam fazer isso porque antigamente se diziam que o sabor das tâmaras era muito diferente do que é hoje. Hoje a gente sabe que a tâmara é muito doce, mas na antiguidade era doce como mel, né? Então eles queriam ver se a tamareira lá ia germinar, porque eles queriam fazer os frutinhos da tâmara. Resumindo, eu até anotei aqui para eu não esquecer. Em 2005, eles plantaram várias sementes. Só uma germinou. Em 2011, mais ou menos, essa semente germinou e a árvore começou a florescer.
Aí a questão era o seguinte, as tamareiras, isso é cultura, hein? Olha só. As tamareiras, elas são machos ou fêmeas, né? Então só as fêmeas dão frutos. E aí em 2011, quando ela começou a florescer, viram que o cara era macho, né? Não ia ter tâmara, não ia ter tâmara. Mas olha só, aí a pesquisadora deu o nome da árvore de Matusalém, bem, né? Em homenagem a Noé, que sobreviveu, que era avô de Noé, que ficou mais de 960 e poucos anos vivo, né? Só que aí ela não se conformou com isso, ela foi em busca de outros escavadores e outros pesquisadores e conseguiu mais sementes, conseguiu mais 100 e poucas sementes. Ela falou, se um nasceu, quem sabe? Foi lá e colocou, conseguiu mais 6 árvores. Dessas 6 árvores, 2 eram fêmeas, a Ana e a Sara. Aí botaram, eu não esqueci, porque assim, nomes muito, sabe, nomes tradicionais, né, da região também. E essas duas tamareiras fêmeas germinaram. E colocaram lá junto do Matusalém a Ana, que era mais velhinha, que era mais forte, e a Ana começou a dar tâmara. E aí essa pesquisadora, pesquisadora, pegou as tâmaras e ela dava nasquinha, assim, para todo mundo que ia lá, experimentava, ela dava só um pedacinho e guardava a sementinha. Dava um pedacinho e guardava a sementinha. E quem experimentava dizia que não existia tâmara igual. Então ela conseguiu, com uma semente guardada há mais de 2.000 anos, há mais de 40 anos, numa coisa, o negócio florescer, né? Então, para vocês verem, quando eu estou em equilíbrio, o que eu não consigo fazer em benefício de não só meu, mas da humanidade. E quando eu estou em desequilíbrio, é muito mais meu, né? Eu achei essa história muito interessante. O nome do canal é Aline Israel, para quem tiver interesse. Tem várias histórias muito interessantes a respeito de como eles dão continuidade em tradições, em coisas, assim, é extremamente interessante. E foi por acaso, eu estava vendo um podcast e entrou essa menina no YouTube. Entrou essa menina dando uma entrevista no podcast, eu fui no canal dela e entrou bem nisso. Eu falei, achei muito interessante. Aline em Israel. Tá? Ali está falando sobre a profecia dos ossos secos, uma coisa assim. Né? Para ir direto no vídeo. Né? Então, assim, são dependentes de regras. Então, é aquele que, se é regra, tem que cumprir. Se está escrito, tem que fazer. Se foi acordado, eu quero que seja feito. Então, também não tem meio termo nisso. Se é regra, é regra. Eu vou cobrar de você que seja regra, né? São empreendedores, mas são bem mais cautelosos, né? Como eu disse, vão lá o tempo todo em busca de risco. Reclamões, saudosistas e implicantes, aquela pessoa que, antigamente era assim melhor. Naquele tempo, assim, era melhor. Quando vai para o lado negro da força, né? Porque às vezes a gente vai também, a gente não está 100% em equilíbrio, né? Então, às vezes a gente vai escutar, no meu tempo era melhor. Quem tem mais propensão a dizer isso são pessoas desse grupo. No meu tempo era melhor, porque antigamente o negócio funcionava assim, né? Tem outro grupo que vai falar muito do passado, mas não vai ser em tom de reclamação. Sedutores, carismáticos e amparadores, aqui, gente, eu tô reclamando, saudosista e implicante. É bem diferente da vertente de sedutores, carismáticos e amparadores. Eu vou estar dando um spoilerzinho assim, são variações diferentes. Então vão ter uns que vão ser mais saudosistas e outros vão ser mais carismáticos. Não gostam de pessoas que falam demais, ficam muito desconfiados com quem fala demais. Não é? A gente que vem de outros lugares, minha irmã, principalmente quando chegou aqui, nós somos de São Paulo. Então, São Paulo você tem que se vender, né? Você fala bastante. Eu sou de um grupo que não fala muito. Então, não tive muito problema de me adaptar aqui. Mas a minha irmã é de um grupo que fala bastante. E quando ela começou a procurar emprego, eu falava assim, dava uns toques para ela, não fala muito. Ela falou, como que eu vou numa entrevista e não vou falar muito de mim? Eu falo, não fala muito. Ela teve muita dificuldade de se adaptar aqui, porque ela falava muito, ela queria falar muito, e o povo ficava só olhando assim, por que está falando muito? Né? Então, são pessoas que não gostam, que falam muito. Falam o essencial. Eu dizia falar para ela, fala o essencial. Se perguntarem, só fala. Não conta uma história, só fala. Né? Então, assim, são essas pessoas que, como eu disse, eles estão sempre em busca do que está por trás daquilo que você está falando. Então, se você fala demais, tem alguma coisa errada. Você está querendo desviar o foco de alguma coisa. Tá? Criam grupos com muito devotamento.
O Zé Araújo conta essa história, e é uma história muito tradicional aqui, a gente sempre gosta de falar, porque tem sempre gente nova chegando, tem sempre gente nova ouvindo, né? Que eles são ao extremo de repente, as pessoas que fazem parte do meu grupo não são pessoas da minha família. Isso é inconsciente dele, não é uma escolha consciente. Eu quero que quem faça parte do meu grupo seja a minha família. Ou eu quero que quem faça parte do meu grupo seja o meu pessoal do meu trabalho. É uma escolha inconsciente, a ponto de que existia um jovem casal, né? Então, que eles iam completar 30 anos de casamento, se eu não me engano, a história é assim. Eu tenho muita dificuldade em reproduzir exemplos dos outros. Assim, às vezes né? Se eu não me engano, eles iam completar 30 anos de casamento. Só que nesse dia também a filha mais velha também ia fazer 15 anos. Então eles iam dar uma grande festa. Né? Só que nesse dia também ia ter uma festa da caça e tiro, do bolão, uma coisa assim, do qual ele fazia parte. Adivinha onde é que ele foi? Foi no bolão. E como é que fica a família? Arrasada, né? Achando que não gosta dele. Achando que ele não gosta da família. Né? Então, assim, para vocês verem o grau de devotamento que essas pessoas chegam. Se a gente não conhece, se a gente não se conhece, o que a gente vai achar? Acaba, né? Pensa, 30 anos de casamento, você não vai na festa das bodas da sua filha? É claro que isso é um extremo, né? São extremos, mas são nesses extremos que a gente pega os exemplos para poder ter um denominador comum da coisa ali, né? Questionadores compulsivos, né? Que é aquele lá. Esse daqui ele vai ter um pouco. Não são todos que vão questionar externamente, mas vão ficar por dentro. Por quê? Por quê? Lembra lá que eu falei da dificuldade, às vezes, que eles têm de aprendizado, exatamente por isso. Né? Por estar no filtro emocional, tem um pouquinho, de repente, mais de dificuldade de se expressar. Tem uns que vão se expressar com mais facilidade, mas não vão ser todos. Então, às vezes, vão ficar nos questionamentos internos, vai ficar naquela lentidão. Por quê? Mas por quê? Né? E os mantedores de tradição. Aí entra lá na história, né, das tâmaras, lá das árvores famosas lá, né? Para vocês verem, a tradição, eles queriam reproduzir como que eram as tâmaras do passado. E conseguiram. E se a gente conta, assim, parece uma história de maluco, mas está lá no YouTube, vocês vão ver. Tem as árvores bem bonitinhas lá. E se vocês olharem a pesquisadora, vocês vão falar, mas olha, é caricato. Tem alguns grupos de comportamento que a gente não pode olhar por esse lado. Mas tem alguns grupos de comportamento que são muito caricatos. E a pesquisadora lá é muito caricata, sabe? Se vocês olharem, vocês me darão razão. Tá? Então, aqui a gente encerra com um continuador emocional. Aí o próximo... mas é um spoilerzinho que eu ia dar, né, sobre comportamento. Existem muitas pessoas desse grupo que apresentam traços de flexibilidade e criatividade, desde que isso esteja inserido no contexto de segurança proporcionada pelos limites estabelecidos. Então, eles vão ser um pouquinho mais flexíveis, vão ser um pouquinho mais sociáveis, vão ter um pouquinho mais de criatividade, mas não é tanto assim, não. É dentro dos limites deles. Não vão ser soltos. Lembra lá do negocinho escorregando? Não vai ser solto, vai ser devagar. Eu vou ser legal, eu vou me... Né, que eu já vi alguns continuadores que falam, meu Deus, não parece? Não parece, né? Porque tem, né? Mas não vai ser com todo mundo, não vai ser em todo momento. Né? Então, aqui agora sim a gente encerra com os continuadores. Agora vamos lá, para o grupo diferente, que tem aquela carinha ali meio... Né? O conceito do diferente são pessoas que vivem pelo diferencial, pelo único, pelo inusitado, ou sem qualquer ou alguma semelhança com outra pessoa. Esse aqui é um grupo que não gosta de ser comparado. Existe um grupo, né, que eu já falei para vocês, que eles gostam de ser comparados com pessoas que eles têm como referência. Se eles têm alguma pessoa como referência, como ídolo, eles gostam. Esse aqui não, nem que seja como um ídolo. Eles não querem ser comparados com ninguém. Eu sou exclusivo, eu sou único. Em pequenas coisinhas, mas eu sou único. A composição deles ali. Emocional, o apoio racional e o ativo lá com contato reduzido, bem pequenininho. E o que cada um vai impactar dentro deles, né? O emocional, com o campo, o filtro, o núcleo, eu coloquei essas 3 palavras aqui, porque às vezes a gente pode estar trocando aqui as nomenclaturas, mas a gente está falando da mesma coisa. Né? Os continuadores não acharem que a gente está falando de coisa diferente, mas a gente está falando da mesma coisa, né? O contato com o campo emocional faz com que acentue intensamente a forma emocional de perceber a vida, os acontecimentos e as pessoas. Então, eles vão ter um olhar... Claro, né? Eu faço parte do emocional, então eu vou ter o olhar voltado para o emocional, mas esse emocional vai ser muito forte, né? E a gente vai entender por quê. Com o apoio do racional,
Esse campo funciona como uma corrente que mergulha profundamente, criando uma hipersensibilidade, principalmente com ele mesmo. Então são aquelas pessoas que têm uma sensibilidade à flor da pele, e essa sensibilidade não é só para perceber o outro, é para se perceber. Então conseguem perceber coisas dentro do corpo que até outra pessoa não consegue perceber. Né? Algumas vezes a gente já... Eu vou fazer uma comparação. Algumas vezes a gente fez algo específico de nêutrons, né, no inato, e vários deles falaram assim, principalmente os racionais, que eles conseguem escutar o corpo. Eu ficava pensando, né, porque como não sou, né, eu sou emocional, eu ficava pensando, Mas aí depois eu fiquei quietinho, e realmente a gente escuta. Porque o nêutron tem uma audição muito apurada, né? Escuta. Mas isso eu tenho treinamento para isso. Esse aqui não, ele consegue perceber qualquer coisinha no corpo dele de diferente. Né? O Zé Araújo gosta muito de falar, né? Estou crescendo um pelo no meu dedo, né? Usa uma coisa muito forte, né? Mas realmente, eu tenho uma filha que é desse grupo e realmente, eu falo para ela, meu Deus, você é muito dodói, mas ela sente o negócio de maneira diferente. Então, o nível de sensibilidade de dor que uma pessoa tem, a gente não pode ser comparado com outra que é extremamente fria, que não se percebe. Não é? Lembra lá que eu tive que fazer um exercício e voltar para dentro de mim e eu falo, realmente, eu consigo. Esses aqui não, eles já conseguem perceber sem ninguém falar, sem fazer esse exercício. E às vezes não sabe o que está acontecendo, né? Não sabe por que está sentindo isso. Acha que é uma dor, alguma coisa, mas não, é a percepção que eles têm do corpo deles. Não só emocional, mas física também, né? O ativo com pouco contato influencia desde deixar as coisas para depois, como evitar tudo que o desgasta. E até mesmo as suas necessidades, podendo se condicionar a pouca atividade. Aqui já digo que quem tem um ativo em contato reduzido já justifica muita coisa, né? Não gostar de exercício, não gostar de levantar cedo, né? Essas coisas. Mas aqui, lembra lá que o nêutron, vou sempre usar um comparativo, lembra lá que o nêutron, a gente disse que o nêutron pode ser acionado esse ativo, se ele tem liberdade, se você fala com jeito, se ele tem um ambiente legal. Esse daqui não. Esse aqui, o ativo é com pouco contato, então não consegue fazer muita coisa. Né? São pessoas que fazem uma, duas, no máximo duas coisas diferentes no mesmo dia. Se faz mais, fica muito cansado. Tudo que está em pouco contato, eu vou demandar muita energia para acessar. Então vai ser mais difícil para mim ficar lá com muita atividade. Às vezes até acabam trocando as coisas, porque eu não tenho essa atividade em mim. Então eu acabo trocando. E esse é um grupo também que acaba se boicotando, eles se duvidam deles mesmos, às vezes. Né? Algumas vertentes duvidam deles mesmos. Vamos ver o que eles têm mais. Acreditam que tudo que pode fazê-los se sentirem felizes e amados está fora de si mesmo. Então aquele grupo que está sempre em busca de algo mais, parece que nunca está satisfeito. Não aquela pessoa que parece que nunca está satisfeita, que parece que tem tudo, de repente está num bom emprego, de repente tem uma vida financeira legal, que é uma coisa que preocupa muito a gente, né? Tem um casamento ou um relacionamento estável, que é outra coisa que acaba preocupando a gente, que tira a gente do nosso equilíbrio, de repente um relacionamento, mas parece que está faltando alguma coisa. Você fala, meu Deus, aquelas pessoas que são consideradas às vezes depressivas, por causa disso, às vezes não. Né? A gente não vai tirar que não existam síndromes, que não existam doenças, nada disso. Mas existem grupos que têm propensão a passar por situações que são confundidas com essas síndromes. Né? Então esse aqui é um grupo que parece que, sabe? Uma vez eu estava vendo a gente foi num aniversário, e a gente estava vendo as crianças, né, brincando. E tem uma menina em questão que a gente sabe que é desse grupo. E ela estava brincando, correndo com as crianças, mas ela estava sempre assim, ó. Mas ela estava feliz, brincando e correndo com as crianças, mas ela estava assim. E eu cutuquei a minha colega e falei, olha lá. Né? A gente que faz parte aqui dos instrutores, a gente está sempre em busca de exemplos, né, para ficar mais fácil, para ser dinâmico a compreensão. Então, toda vez que eu olho algum programa ou vejo alguma coisa, eu estou sempre em busca, né? E ela estava lá, ela brincava, mas ela andava sabe? Assim, eu falei, olha lá, tem 10, acho que ela tem 10 aninhos, assim, e já apresenta esse comportamento, né? Que parece que nunca nada... E ela estava feliz lá brincando com as crianças. Então, tem a sensibilidade à flor da pele,
Entregam-se sem reservas ao seu lado sentimental. Aqui eu posso usar um exemplo de uma personalidade que já foi identificada com esse grupo de comportamento, que já faleceu há muitos anos, né? E tem gerações que nem conheceram e que cantam até hoje as músicas do Renato Russo, né? É um cara que faz parte desse música com profundidade, né? Que até hoje você traz. Então esse lado sentimental é muito forte mesmo. Essa sensibilidade é muito forte, é uma sensibilidade com racionalidade, né? Que a maior parte das... Às vezes a gente até fala, né? Tudo é questão de relacionamento. Quando a gente vem aqui na frente falar que tudo é questão de relacionamento, tudo é. Que até no rock, até nas músicas de rock fala de relacionamento. Não é só aquelas que raspam o chifre no asfalto, não. Até rock fala de relacionamento. Tudo, então, as novelas são sobre relacionamentos, filmes são sobre relacionamento, tudo é sobre relacionamento, né? Mas aqui ele coloca os relacionamentos de uma forma muito profunda. Buscam ser os mais originais possíveis e querem ser reconhecidos como alguém especial. Esse alguém especial que eles querem ser reconhecidos é alguém que não é igual ao outro. Se de repente vou usar a Júlia. Não vou te usar dessa vez, Marcelo. Vou usar a Júlia. Vamos dizer que eu e a Júlia vamos numa festa e nós duas, coincidentemente, a gente está com a mesma roupa. Acontece, né? Nessas grandes magazines aí, vem, né? Acontece. A maioria de nós ia achar graça e falar, meu Deus, que par de vaso, vamos cantar, vamos dançar. Ah, mas um diferente. Não. Um diferente pode se incomodar muito, pode inclusive ir embora, trocar de roupa, para vocês verem o grau de exclusividade que eles têm. Né? Como eu disse, a minha filha faz parte desse grupo, e na época que ela estava em busca de uma busca profissional, eu falei para ela assim, você leva muito jeito artístico, e realmente eles têm um senso artístico muito grande, parece que tudo fica muito bem neles, né? Uma vez eu até comentei aqui na casa, que ela tem um blazer amarelo, gema de ovo, assim, mas bem amarelão mesmo. Eu ia parecer o pintinho amarelinho com aquilo, mas nela fica muito lindo. E alguns outros diferentes que a gente vê que ficava tudo muito lindo. Com as roupas mais inusitadas, eles ficam bonitos. Não tem gente que parece que... E tem gente que parece que está levando a roupa para passear, mas eles não. Eles ficam harmônicos com aquilo. Eu falei para ela... na época eu trabalhava numa indústria têxtil, botei ela como menor aprendiz lá para ela, que ela disse que ela queria fazer o que eu fazia. Eu disse, olha, eu acho que você não leva tanto jeito, mas como eles são do contra, eu tive que falar com muito jeitinho, né? Porque quanto mais você falar não, eles querem, né? Eu pensei, olha, eu acho que você não leva tanto jeito. Aí para provar eu coloquei ela lá como menor aprendiz. E aí eu falei assim, você tem todo esse senso estético tão apurado, por que você não, de repente, não vai fazer moda? Ela disse, mãe, olha bem para mim, você acha que eu vou desenhar roupa para todo mundo usar? A maior parte dos estilistas ia se achar o máximo. Todo mundo está usando a minha roupa. Eu disse, não, Carol, mas você de repente pode ser uma estilista exclusivista. Ela disse, não, mas até eu chegar lá, todo mundo vai usar o que eu faço. Então, para vocês verem o grau de exclusividade que eles têm, né? Estão constantemente se autocriticando e não se permitem errar. Então, essa crítica forte que eles têm é principalmente com eles mesmos. Aqui a gente está falando de pessoas mais amadurecidas espiritualmente. Né? Porque quando a gente não é tão amadurecido espiritualmente, e eu faço parte desse grupo, a minha crítica vai sempre para o outro. Primeiro para o outro. Mas, quando eu estou um pouquinho mais amadurecido ou em busca disso, a crítica primeiro é comigo. Né? Tem um senso estético extremamente apurado, como eu ali falei para vocês. Eles têm um senso estético extremamente apurado. Numa confecção que a gente trabalhou durante um tempo, a gente fazia roupa para criança e é muito difícil fazer roupa para criança, né? Porque a concorrência é muito grande. E para fazer roupa masculina, infantil, é mais difícil ainda. Porque menina, você bota laço, bota strass, bota fitinha, você, né, tem como variar. E menino, vai fazer como? E tem uma estilista que era desse grupo. E colocaram para ela o desafio de inovar a marca fazendo uma roupa diferente para os meninos. E ela conseguiu alavancar. Então, não colocava mais carrinho, não colocava mais... Colocava, assim, aquelas roupas de tendência masculina mesmo, colocava pequenininho. Ficou muito bom. A marca ficou muito top com ela. Foi inovadora, né? E ela tinha um senso crítico muito grande.
usava modelos diferentes, porque a maioria quer o quê? Loirinho, rechonchudo, bonito, né? Aquela coisinha que todo mundo faz. E ela foi, além disso, ela botava japonês. Japonês é difícil aqui na nossa região. Colocava japonês, colocava de repente um negro, que também a nossa região é cheia de negros, mas em destaque não é difícil, né? São passionais, possessivos e ciumentos nos relacionamentos, né? E não fazem questão de esconder isso. Tem uma aptidão incrível para o detalhismo emocional e um poder crítico profundo. Então, são aquelas pessoas que, se você quiser uma resposta sincera, pergunte. Mas se você não quiser, não pergunte. Porque se você perguntasse, eu fico bem com essa roupa, ela vai dizer. Independente se ela tem intimidade com você ou não. Porque tem pessoas que eu só vou dizer a verdade com as pessoas que eu tenho um pouco mais de intimidade. Daqui não. Independente se tem a intimidade ou não. Evitam o comum e o ordinário. O ideal nunca é o aqui e agora, né? Então lembra que eu falei que existem pessoas, né, diferentes lá do continuador, que também gostam de um saudosismo, mas um saudosismo diferente, né? Esse saudosismo é sempre do emocional, né? A gente viu lá que os fazedores são os mais ativos dos ativos, né? Porque eles não esperam, eles vão lá fazer. Aqui a gente está falando do mais emocional dos emocionais. Porque esse emocional, embora não seja, a gente diz que o emocional é voltado para o outro, não, o emocional é voltado para ele se percebe em tudo. Porque a gente vai ver um outro grupo aqui que ele é extremamente emocional, mas ele não se percebe. Esse aqui percebe tudo, ele percebe o outro, ele percebe... Tem toda essa crítica emocional muito, muito ampla. Né? Olha aqui, uma brincadeirinha dos... Quando esperam que eu goste das mesmas coisas que todo mundo. É bem isso aqui que eles fazem. Bem isso aí mesmo. E o que eles têm e sentem mais que os outros genis? Geni diferente. Eles são muito críticos e autocríticos. Né? Um da nossa região aqui, o Arnaldo Jabor, faz parte desse grupo, né? Então são pessoas. Existem muitos críticos de cinema, muitos críticos de arte, não é? Que fazem parte desse grupo, porque eles não têm para criticar, não. Né? Dizem não com muita facilidade. O não, aliás, é a palavra-chave deles, né? Nem que seja para dizer sim, eles vão dizer não, tudo bem, eu vou fazer. É bem assim que eles vão fazer. O não é sempre em primeiro lugar. Idealizam formas diferenciadas, né? Usei o exemplo lá da nossa amiga estilista, que ela pegou uma marca que não era o carro-chefe da empresa, né? Porque o carro-chefe da empresa sempre foi feminino, ela foi lá e transformou como um carro-chefe masculino. É uma coisa difícil de se manter, né? Como destaque numa confecção infantil ainda, principalmente, né? Não gostam de padrões e conceitos fechados. Né? E são formadores de opinião. Às vezes sem querer ser formador de opinião. Né? Não tem essa pretensão de estar em destaque como formadores de opinião. Mas por serem muito sinceros, né, acabam se destacando. Né? Não toleram o comum e o ordinário. Né? Vamos dizer, se todo mundo, vamos lá aqui, se a gente vai numa festa e todo mundo tem que ir de preto, porque é a festa do preto. Acha que esse aqui vai ir de preto? De repente aparece de branco, como eu já vi algumas vezes isso. Aparece de branco. Né? Vou usar o exemplo da minha filha, né, para ficar mais claro. Ela tinha 6 anos, eu acho. Não, menos ainda, 5 aninhos, quando entrou na pré-escola. Tinha que usar uniforme. Pensa, para um diferente usar uniforme, ser igual a todo mundo. Quantas vezes eu já fui pegar ela na escolinha, ela com uma polaina listradinha até aqui no joelho. E uma coisa amarrada na cintura. Eu dizia, Carolina, você tem que usar o uniforme. Ela disse, mãe, eu estou de uniforme. Mas estava com uma polaina listradinha até aqui e o negócio amarradinho na cintura. Ela tinha 6 anos. Então, para vocês verem, eles não querem ser igual a todo mundo. Né? Ainda que eu seja obrigada a fazer parte de tudo, mas eu tenho que ter um diferencialzinho. Né? Não gostam de comparação de forma nenhuma. Né? Nutrem uma eterna falta constante. Isso eu já expliquei para vocês. Aquilo que parece que está faltando alguma coisa. Tá bom, tá tudo certo. Eu estou feliz, mas está faltando alguma coisa. O elo perdido, como disse o Marcelo, que vocês não escutaram, mas ele falou assim, parece que estão sempre em busca do elo perdido.
possuem uma extrema sensibilidade artística. Deixa eu me lembrar de mais alguém aqui que faz parte do diferente. Tarsila do Amaral, se eu não me engano. Né? Faz parte desse grupo. Então grandes expoentes artísticos também fazem parte desse grupo, mas aí você coloca assim, para você que é normal. Né? A gente não vai entrar em questão disso. Mas aí pode alguém que já se identificou de outro grupo, ou alguém que sabe que faz parte do outro grupo, falando, mas eu tenho um pouquinho disso. Né? Mas lembra lá, pode ser que seja de uma vida anterior, aqui a gente pode dizer, né? Pode ser que foi teu passado muito forte anteriormente, mas aqui nessa vida também a gente tem os nossos apoios. Eu não vou falar, a gente não vai falar sobre isso aqui, mas isso vai explicar o porquê às vezes você sente o que a gente está falando de outros grupos, embora você seja de um grupo diferente. Sentem uma inadequação com pessoas e lugares, né? A gente tem a nossa amiga aqui da casa, voluntária da casa, que eu vou até dizer que a Bia já contou várias vezes aqui, então eu posso usar o nome dela, que fizeram uma festa de aniversário surpresa para ela e ela odiou. Ela não gostou. Porque ela se sentiu extremamente inadequada, sem contar que eles não gostam de surpresa, né? Muitos deles não gostam de surpresa, ser pegos de surpresa. E aí todo mundo feliz porque conseguiu fazer a festa surpresa para ela e ela com aquela cara de sem saber o que fazer, né? Na maioria de nós, que você chegar e vamos cantar parabéns para a pessoa, essa pessoa não sabe nem onde bota a mão, né? Tem gente que é assim. Mas pensa numa inadequação de um diferente mesmo, né? Melancólicos e românticos amam platonicamente. Eu já escutei o JF falar sobre isso e eu guardei isso comigo, né? Que são aquelas pessoas que às vezes têm aqueles amores platônicos, né? Que não sabe que nunca vai acontecer, mas guarda aquele sentimento platônico por alguma pessoa, né? E esses melancólicos e românticos eu já vi vários diferentes gostarem daquelas coisas bem assim bem inusitadas, que fogem da realidade da pessoa. Vamos dizer assim, eu já tenho um pouquinho mais de 40 anos, mas vamos dizer assim que uma pessoa mais novinha como esqueci teu nome, vou te dar como exemplo. A Larissa, lembrei, sopraram aqui. Vamos a Larissa. A Larissa tem 11 aninhos, né? Vamos dizer, de repente a Larissa gostar de bossa nova. Sabe? Uma coisa fora do contexto da idade dela. Né? Isso é muito comum. Extremamente detalhistas emocionais, conseguem perceber você. Por isso que são excelentes psicólogos, excelentes terapeutas, que conseguem perceber você por dentro. Né? Respondões implicantes são extremamente autênticos. Esses respondões implicantes, principalmente com quem quer ser dono da situação sem ter razão. Né? Eu via muito isso eu vou sempre usar minha filha porque é uma pessoa mais próxima que eu tenho e vi crescer. Né? Hoje é uma mulher, mas eu vi desde pequenininho isso, né? Ela defendia os primos na escola, a gente não precisava. Eu até às vezes falava, não vai bater em fulano, né? Porque se precisasse, ela defendia a esse ponto. Eu dizia, se acontecer alguma coisa, você chama alguém, não vai tentar resolver isso sozinha. Né? Porque assim, eles acabam defendendo as outras pessoas de outras pessoas também. Né? Porque são muito autênticos. Ela sempre dizia, eu não quero ser chefe de sala, né? Mas acabavam colocando ela por ela ser exatamente autêntico. Se ela tinha alguma coisa para falar com o professor, ela falava. Eu via muito com o pai dela em casa. Às vezes o pai falava alguma coisa, ela dizia, não é assim não, é assado. E ela era pequenininha, eu falava, ai meu Deus do céu. Aí a gente tinha que entrar para poder contornar a situação, né? Porque às vezes ele parecia criança brigando com ela. Né? Aí vamos falar, as pessoas pertencentes ao grupo diferente, quando procuram equilibrar-se, costumam ser muito honestos consigo mesmos, né? Reconhecem seus sentimentos e assumem suas próprias motivações e contradições emocionais, sem negá-las ou mascará-las. Então são pessoas que, como eu disse, eles percebem o outro, mas principalmente a si mesmo, né? E se está como está ali dizendo, se está em busca do equilíbrio, se está em busca de se melhorar, são muito sinceros com eles mesmos, né? Não escondem as coisas, porque muitas vezes a gente tem aqueles sentimentos, a gente tem aquelas coisas e a gente esconde da gente mesmo, né? Todos nós temos impulsos que não são tão legais, temos sentimentos que não são tão legais,
Mas a gente não é ruim por causa disso. A gente só é ruim quando a gente exerce aquele sentimento ruim. Coloca em ação, coloca em prática aquele sentimento ruim, vamos dizer assim. Né? Então, para a gente perceber que a gente está fazendo isso, a gente precisa se conhecer. Porque às vezes você está tomando uma atitude que não é tão legal, mas você não percebe que você tem aquilo lá dentro de si. Mas esse daqui consegue perceber com muita profundidade. Né? Então aqui a gente encerra mais um grupo dos emocionais. Aí a gente vai para o último grupo dos emocionais. Aí sim são fofinhos, que nem até a auréola lá, né? Conceito do disponível, né? Que é o último grupo dos emocionais. Pessoa que está sempre disposta a ajudar, excedendo seus próprios limites. Né? Aí eu vou dizer, eu também sou uma pessoa que eu gosto de ajudar. Sim, a gente gosta de ajudar, mas a gente tem um limite. Esse daqui não tem limite, né, para ajudar. E o não ter limite é assim, não fazer... Lembra lá que a gente colocou que o continuador ele gosta de ajudar, mas ele ajuda as pessoas do grupo. De repente o neutro gosta de ajudar também, gosta, mas não vai se meter. Não vai lá, você está precisando de ajuda. O diferente já tem aquela carinha, ele tem toda aquela crítica emocional, mas também não vai se meter. Esse daqui, se necessário, acaba se metendo na vida da outra pessoa. E esse se meter, não é que às vezes as pessoas não estão em busca de ajuda, ou não querem ajuda, ou de repente não merecem ajuda. Quem somos nós para dizer que a pessoa merece ou não, né? Mas às vezes as pessoas têm atitudes que não conferem com a ajuda que de repente a outra pessoa vai estar disposta a colocar, né? Condicionamento lá do disponível. O emocional, o ativo lá e o racional lá com contato reduzido. Vamos explicar isso. Esse emocional, o campo emocional cria uma necessidade de estarem sempre à disposição. Alguns disponíveis vão dizer, não, mas aí é só fase. Porque é só alguém falar, eu preciso da sua ajuda, que é a palavra-chave deles, né? Alguns estão fazendo assim, estou traduzindo aqui a plateia, né? Alguns, né? Porque às vezes eles falam, não, não ajudo todo mundo. Ajuda, é só a pessoa ir com um jeitinho e falar, estou precisando da sua ajuda. Que ajuda, né? Tá lá organicamente disso, né? Lembra que esses condicionamentos fazem parte dos nossos caminhos psíquicos, então tá ali. Impulsiona seu emocional para fora, fazendo com que busquem a sua realização pessoal nos outros. Então, eles vão se sentir muito felizes, eles vão se sentir realizados, eles vão ajudar os outros, eles vão ser apoio dos outros, se eles incentivam outra pessoa. Né? Por isso que ele, às vezes, não passa por esse crivo deles ali, se a pessoa merece, precisa. Não, estou ali para ajudar. Né? E esse ativo aqui faz com que esse emocional dele seja para fora. Por isso que ele percebe outra pessoa, ele sabe o que a outra pessoa quer, ele sabe o que a outra pessoa precisa, mas ele não sabe o que ele gosta, ele não sabe o que ele quer, ele não sabe o que ele precisa. Por isso lá que a gente falou que os diferentes são os mais emocionais, porque ele percebe o externo e o interno. Esse daqui ele percebe o externo, ele está lá para todo mundo. Mas perguntar, Marcelo, comida que você gosta? Dona Maria José, que cor que a senhora gosta? Não sabe responder assim, preciso pensar. Eu sei que eu gosto. Né? E as outras pessoas também sabem, mas eles precisam, de repente, não sabem. Eles vão dizer, o que você gosta? O racional, com pouco contato, influencia desde não perceber que nem todos estão precisando ou querendo de ajuda. Não gostam ou não se familiarizam muito com teorias ou com o que for frio e impessoal. Nem com pessoas que apresentem essas características. O que não quer dizer que eles não sejam inteligentes. Que aqui a gente está falando que todo mundo é inteligente, mas a inteligência deles é voltada para outra coisa. Se de repente o Marcelo e a Dona Maria José quiserem se esforçar para aprender uma coisa difícil, vão fazer. Mas não é da preferência deles. Porque se alguém precisar passar pedindo ajuda, eles vão largar o livro e vão atrás. Né? Aí por isso também eles não vão gostar de pessoas que têm essa postura mais fria. De repente vão querer conquistar, agradar, porque é da natureza deles. Mas não gostam desse condicionamento mais frio que as outras pessoas às vezes têm. Né? Nós emocionais, de maneira geral, a gente não gosta dessas posturas muito frias. Vou dar um adendo, né? Não vou colocar só para vocês. A gente não gosta dessas posturas mais frias. Por que não pode olhar no olho quando fala? Né? Qual é o problema? Né? Mas tem gente que está fazendo uma outra coisa e está falando. E para essas pessoas que estão fazendo outras coisas e estão falando, está tudo certo. Eles são assim. Mas é uma coisa que incomoda nós emocionais. Por que não responde, cara? Só diz sim, não, pronto, acabou. Tá respondido.
né? Foi um desabafo. Foi um desabafo. O disponível. Estão sempre dispostos a servir os outros. Procuram sempre ajudar a todos, né? Então estão sempre dispostos a ajudar os outros, vão sempre procurar a todos. Então, independente se você faz parte do grupo, independente, eles vão dar um jeitinho de ajudar. Já ouvi várias vezes do JF, o Zé Araújo, vamos voltar, o Zé Araújo dizer que são aqueles que têm vários post-its para lembrar que tem que ajudar, que tem que fazer, que tem que, né? O Marcelo está dizendo que não, mas ele é um fora da curva aqui, né? Que a dona Maria José está dizendo que sim. Porque quando a gente dá essas... vou dar um spoiler, vou te usar de exemplo. Quando a gente dá características gerais, é para colocar... são características da maioria. Mas como eu disse para vocês, esse conhecimento é muito mais profundo, né? Extremamente mais profundo. Então, são vertentes que têm esse condicionamento muito mais forte, outras já não, né? Aí o que vai conotar aqui a cor dessas características são o espírito. Lembra lá que eu falei? Que, embora eu esteja numa base que é para ser mais tranquila, meu espírito não é tão tranquilo. Então, embora essa neutralidade fala, sossega, eu sossego, mas eu fico lá, né? A mesma coisa, o Marcelo disse, não ajuda todo mundo. Não ajuda. De repente vai ser um pouquinho mais seletivo, porque o espírito é um pouco mais forte. De repente vai precisar vir várias vezes nessa base, a gente não sabe o que a gente fez no passado. A história diz o que a gente fez, né? É só ler a história da humanidade, está lá dito o que a gente fez. Mas, cada um precisa dessa base de comportamento para resolver as suas questões pessoais, né? Que a história da humanidade já disse ali, mas aí as questões pessoais de cada um, a gente está dentro do nosso grupo de comportamento aqui, para resolver. Se de repente eu sou um espírito que de repente veio de outro lugar. Se de repente você veio de outro lugar, seu perispírito vai passar por um processo para receber as bases dos grupos de comportamento daqui, porque é aqui que você precisa se manifestar. Aquilo que você trouxe de outro lugar ficou em outro lugar. Se você veio aqui é porque ou você veio em missão ou você veio em expiação, né? Quem vem em missão, às vezes... Olha só, aí vamos fugir um pouquinho, mas só para a gente completar. As grandes pessoas que vieram em missões passaram, às vezes, por questões bem complicadas, né? A gente vê ali, vi de Jesus, né? Começar ali de Jesus. E os outros missionários aqui do nosso planeta passam por questões bem complicadas, mas não reclamam, né? Nós, grande maioria que acha que vem em missão, reclama de tudo. Até da cor, né? Então, assim, é por aí que a gente vem. Se a gente está em missão ou se a gente está em expiação. Então, fazem questão que sua importância seja confirmada. Mas não gostam de elogios públicos. Preferem agradecimentos diretos e pessoais. Se a gente chamar a dona Maria José e o Marcelo aqui e dizer, meu Deus, vamos uma salva de palmas porque o Marcelo está 12 anos aqui, a dona Maria José também está... Meu Deus, vão entrar no buraco. Já está escondido atrás do palanque ali. Mas se a gente for... Mas eles também não gostam de gente mal agradecida, né? Não gostam. Às vezes não ficam magoados. Porque eles gostam que a gente agradeça o que eles fizeram, mas em reservado. E às vezes eles não gostam que a gente elogie a pessoa, né? Deles. Eu vou elogiar o Marcelo como pessoa. Eu gosto que eu elogie aquilo que ele fez. Eu gosto que eu elogie... A dona Maria José gosta que eu elogie o que ela fez. Não elogie ela. Mas a senhora é tão bondosa. Usa uma blusa tão legal. Não gosta que elogie o que ela fez. Né? Aí são toques para gente que vive com pessoas que a gente já identificou usar. A favor. Né? A favor. Quando se sentem aceitos, são bons conselheiros. Né? São extremamente conselheiros. Mas não necessariamente precisa ser aceito para ser bom conselheiro. Mas quando é aceito, eles vão ser extremamente... bons conselheiros. Entregam-se totalmente em cada um de seus relacionamentos. Isso faz com que se sintam indispensáveis para o outro. Então é aquela pessoa que sabe que, de repente, você gosta de acordar cedo e tomar um banho, sua toalhinha já está pendurada. Olha que sonho de consumo. Que gosta da temperatura do seu café, que sabe exatamente como você gosta do prato. Então são aquelas pessoas... É um sonho de consumo, gente. Né? Tiram radiografia emocional das pessoas, antevendo as necessidades e o estado íntimo delas. E essa radiografia, gente, esse olhar voltado que o disponível tem, é para o lado emocional da outra pessoa. Né?
Como eu disse, eles não vão racionalizar os sentimentos como o diferente que a gente viu lá na frente, anteriormente, vai racionalizar isso aqui. Não, o olhar é sempre para o estado íntimo das pessoas. Então são aquelas pessoas que conseguem perceber se você está bem, se não está, pela forma de você falar, pela forma de você andar, pela forma de você se portar, eles conseguem perceber isso. Né? São queridos, agradáveis, carismáticos, então são aquelas pessoas que olham no olho, como eu disse. De repente são aquelas pessoas que tocam quando falam. Né? São aquelas pessoas extremamente agradáveis que levam cantada a vida toda, porque a maior parte de nós não está acostumado com isso. Né? Que a pessoa fale, que toca, a pessoa está afim de mim, não está, está sendo ela mesma. Né? Aí as outras pessoas acabam levando para o outro lado. Né? Necessitam de aprovação e reconhecimento dos outros. Então, quando você vive com uma pessoa disponível, seja em qualquer relacionamento, isso pode ser profissional também, eles precisam ser requeridos. E eles precisam que a gente reconheça que a gente precisa deles. Né? Vocês verem um exemplo bem corriqueiro, vamos dizer assim, corriqueiro. A gente trabalhava na empresa e toda sexta-feira a gente podia levar comida, né? Não que a gente levasse só na sexta, mas na sexta-feira era o dia oficial de levar comida. E a gente tinha uma amiga desse grupo que ela fazia um bolo de banana fit, né? E usava farinhas de não sei das quantas, com amêndoas, que não sei o quê. E ela levou uma vez e a gente disse, um bolo muito gostoso. Toda sexta-feira ela levava. Toda sexta-feira ela levava. E ela esperava que a gente reconhecesse isso. Agora pensa só. São pessoas que precisam do reconhecimento. Agora pensam dois disponíveis trabalhando junto, um competindo com o outro pela atenção. Né? Às vezes dá fight, né? Quer dizer, dá guerra. Porque pensa lá, ela trazia o bolo toda sexta-feira. Vai que entra outra pessoa e traz o bolo. E aí? E a briga? Né? Então, para vocês verem como tudo existe um lado bom e o lado negativo se a gente não entra num equilíbrio. Né? Lá, o disponível. Você pode até não gostar de mim, mas eu vou te ajudar mesmo assim. Né? Então, são aquelas pessoas que muitas vezes eu já ouvi falar, né? O Zé Araújo já falou que são aquelas pessoas que às vezes conseguem trabalhar com quem não gosta delas. Porque elas querem, inclusive, conquistar quem não gosta delas. É louco, né? A gente tem alguém que não gosta, você quer mais ficar longe da pessoa. Essa aqui não. Por que não gosta de mim? Vai gostar de mim, sim. Né? E o que tem sentem mais que os outros GNIs. São avaliadores de pessoas e ambientes, mas sempre para o lado emocional, como eu disse para vocês. Estão sempre atentos às necessidades alheias, necessitam ser requisitados e queridos, ajudam com facilidade e nunca dizem não, ou quase nunca dizem não, porque pode às vezes dizer não por períodos curtos, né? A gente não pode generalizar. Então, às vezes, por períodos curtos vão dizer não. Mas é só alguém precisar, é só alguém ficar com uma lagriminha nos olhos, ou falar com mais carinho, que vai ajudar sim. São ciumentos pela atenção alheia, usei o exemplo do bolo, né? A gente usa muito lá no Inato o exemplo do café. Se de repente eu sou um disponível e faço café para vocês, vocês estão esperando meu café. E se de repente entrou outra pessoa que é emocional e chega antes de mim e faz o café primeiro? Olha a confusão que não dá. Então eles são sempre ciumentos pela atenção alheia. Não gostam de realidades muito frias e objetivas, né? Tiram essa radiografia emocional das pessoas, colocam panos quentes na situação, né? Para que brigar? Acabam protegendo as pessoas, né? E às vezes acabam protegendo as pessoas que não merecem ser protegidas. Né? Como eu disse aqui, quem somos nós para dizer quem merece ou quem não merece? Mas às vezes eles são atraídos por pessoas muito fortes. Eles gostam de andar com pessoas fortes. Mas lembra lá que as pessoas às vezes mais problemáticas procuram eles e eles acabam botando debaixo do braço. E falam, eu vou ajudar, eu vou resolver sua vida. Né? E às vezes a vida está virada de ponta cabeça, mas ele está tentando resolver a vida da outra pessoa. Né? Apoiadores e amparadores são pessoas que costumam ser braço direito de outras pessoas. Carismáticas e empáticas, isso não tem nem o que dizer deles, né? São extremamente empáticos. Se moldam com muita intensidade a pessoas ou ambientes. E esse se moldar, gente, eu acabo me parecendo muito com o ambiente, com a pessoa com quem eu convivo, né? De tão atento que eu estou ao outro.
prezam pela imagem e protegem os que consideram mais fracos. Já deu exemplo, né? De coloca a pessoa debaixo do braço e leva embora. Essa minha colega, eu sempre falava, cara, existiam algumas situações na empresa em que às vezes ela tinha que escolher as coisas e eu ficava com muito medo. E eu falava, não, você não. Porque assim, ela acaba sempre com aquela coisa de querer amparar, de querer proteger. Não era a função, ela não estava numa função de repente de RH ou nessas posições, porque aí a pessoa já fica mais treinada para isso, né? A gente era só ser humano comum ali dentro da empresa, então ela abraçava um monte de coisa, prometia para os outros departamentos que ia fazer as coisas. Eu dizia, cara, nós temos que fazer as nossas primeiro, né? Mas ela prometia que ia fazer para todo mundo e era o jeito dela, né? Aí assim, ela tinha um monte de post-it, eu também, para dar conta do dela e do meu, né? Então assim, mas aí rolava umas situações de estresse, claro, que eu queria dar conta das nossas coisas, mas aí eu tinha que entender ela. Esse é o papel que a gente tem que fazer quando a gente tem esse conhecimento. É a nossa obrigação entender o outro, né? Não usar contra o outro esses conhecimentos, é a nossa obrigação entender o outro e puxar ele para a gente, né? Quando equilibrados e saudáveis, são pessoas amorosas, solícitas e generosas, e também atenciosas, né? Atraindo para perto de si muitas pessoas. Então é muito comum os disponíveis darem exemplo que ele só estava conversando com a pessoa e a pessoa de repente contou a vida toda. Contou todos os problemas, contou às vezes até segredo, né? E ele não perguntou nada. A pessoa se sente atraída a esse tipo de coisa, né? Em desequilíbrio, tem o lado B. Em desequilíbrio podem ser soberbas e viverem no auto-engano, tendendo a se envolver demais na vida alheia, podendo chegar inclusive a manipular para atender às suas necessidades emocionais. O que quer dizer isso? Acaba manipulando a situação para que a pessoa precise dele, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Todos os grupos aqui têm que tomar cuidado, esses toquezinhos foram dados para todos, né? Todos os grupos têm que tomar cuidado, porque são coisas que a gente faz e não percebe, né? A outra pessoa percebe. E alguns grupos, principalmente esses que têm o racional com menos contato, esse racional é menos contato de si, né? Não de coisas de intelecto, mas menos contato de si. Tem mais dificuldade de se enxergar, de se perceber que estão fazendo determinadas coisas que todo mundo está vendo e a pessoa acha que não estão vendo, mas estão vendo sim, né? Então assim, gente, assim, aqui a gente cabe o filtro emocional. Eu não vou me estender para o filtro racional, a gente vai deixar para um próximo encontro, mas antes da gente encerrar, eu preciso dar um recadinho para vocês. Eu até anotei aqui para a gente não esquecer. Nosso próximo encontro no Identidade seria no dia 4, né? Só que no dia 4 a gente vai ter a Feira da Amizade. Então a gente vai convidar todos vocês para participarem da feira, né? Vai ser sexta, sábado, 3 e 4, né? E assim, a gente sabe que durante muitos anos quem ministrou esse curso foi o Zé Araújo. Tem gente nova aqui na casa que não conhece, mas durante muitos anos foi o Zé Araújo. Ele está lá na Nova Zelândia, mas ele quer fazer uma participação especial aqui no Identidade Eterna. E ele só vai poder no próximo domingo. Então a gente vai, em vez de fazer nosso próximo encontro, que seria só lá no dia 18 de junho, que é muito distante, a gente vai fazer 2 seguidos, para esse próximo encontro ele poder participar. Nesse próximo encontro é ótimo, até porque vocês vão poder tirar dúvidas. De repente, se vocês têm alguma dúvida, quem já se conhece, ou daquilo que foi dito até agora aqui, não só da parte do identidade, mas na primeira parte também, né? Então ele vai poder tirar dúvidas de vocês. Então, nosso próximo encontro, em vez de ser daqui 15 dias, vai ser na próxima semana. Porque daqui 15 dias vocês vão estar lá na Feira da Amizade com a gente, né? Participando não só conosco, mas com todos que estão ali expondo, tá? E aí a primeira parte segue normal e a segunda parte, então, vai ser com o Zé Araújo, para a gente poder tirar nossas dúvidas, para ele poder dar maiores explicações também, né? E aí pode ser? Podemos contar com vocês? Fica bom? Né? Então tá bom, gente. Então até daqui uma semana, né? Daqui uma semana com... Claro. É meio complicado as pessoas terem dúvida. Como vai estar na tela, não vai ter essa interação. Mas de repente eu pego num papelzinho e fico lá dentro. A gente dá um jeito. Se vocês tiverem dúvida, vocês coloquem no papelzinho e me entregam antes. Fechou? Né? Aí a gente tira a dúvida assim. De repente, na hora que ele está explanando, não. Mas se de repente vocês já têm alguma dúvida, ou vocês de repente na internet também, a gente faz antes. A gente faz o papelzinho antes e aí alguém dá um jeitinho de falar lá com ele. Porque ele gosta de pergunta, né? Ele gosta de pergunta para mover as coisas. Então tá bom, gente. Até daqui uma semana. Uma semana. Até daqui uma semana.